Instrução espiritual. Convite ao bem. Em todas as épocas, o homem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem atrás dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando, esquecendo, deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos da terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 39. Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Diz Emmanuel: a maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Nosso progresso é constante, nossa evolução é incessante, nós estamos sempre evoluindo. O espírito nunca consegue assim voltar para o patamar anterior. Ele está sempre numa situação de evolução permanente. O espírito não retrograda. Ele não vai voltar para aquela situação lá de 100 anos atrás, de 500 anos atrás. Não. Ele não retrograda, mas ele poderá estacionar. Todos poderemos estacionar em vícios, em erros, em abusos, com a teimosia
gerada pelo egoísmo, pelo orgulho, poderíamos ficar estacionados em situações deprimentes, situações onde vamos evoluir, mas pela dor. Há quem diga até que a grande maioria só evolui pela dor. E o Emmanuel acaba de falar isso aqui. Ora, mas nós poderemos evoluir calmamente pelas estradas do amor. Se nós buscarmos aprender a amar, aprender a esquecer as ofensas, se mantivermos a esperança e a prática do bem continuada, evidentemente que para que dor? Nós estamos caminhando. Ninguém precisa espetar nossas costas para que caminhemos. Nós estamos caminhando naturalmente, calmamente, pelas estradas do amor. Ou caminharemos impulsionados pelos aguilhões das dores, das aflições, dos desencantos, da desilusão, das perturbações. Ora, mas às vezes, coisa que nós poderíamos avançar em 10 anos, gastamos 100 anos, 200 anos, e repetindo quase sempre a mesma dor, a mesma aflição, porque nós vamos ter que assimilar a lição, vamos ter que nos redimir ante a consciência culpada para que nos libertemos daquela situação, daquele endividamento. Tudo que pensamos, tudo que falamos e tudo que fazemos fica gravado nas memórias, na memória visual, na memória auditiva, na memória tátil, na memória olfativa, tudo sem exceção, a cada fração do segundo, a cada milissegundo, que o nosso pensamento não para nunca. Ora, a maioria dos nossos pensamentos, palavras e ações durante o dia não é do bem. A maioria não é do bem. A maioria é situação perturbada, é a situação enfermiça, de revolta, de tristeza, de mágoa, de reclamação, de insatisfação. Se está calor, reclamamos. Se está frio, reclamamos. E nunca estamos satisfeitos com o que temos. Há sempre uma insatisfação embutida no próprio sorriso. Quase sempre estamos fazendo uma cara que, na verdade, é uma representação, é uma máscara. Ora, aí somente a dor. Por isso que a maioria necessita da dor, do sofrimento. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. Nós poderemos evoluir, nós poderemos avançar pelo amor. No Evangelho de Jesus, prossegue Emmanuel, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Ele não fica falando, usando figura de linguagem, usando parábolas. Não. Quando ele fala do bem, ele fala diretamente do bem. E ele exemplifica o bem o tempo todo. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se nós atendemos o convite do Evangelho, evidentemente que nós continuaremos no nosso processo evolutivo, no que tange a questão intelectual, principalmente na questão moral, de maneira equilibrada, sem aquelas hesitações que promoveriam a nossa queda. Então diz ele, se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Esse momento aqui que nós estamos vivendo agora é um convite. Nós estamos sendo convidados para buscarmos a instrução espiritual por esse aplicativo, pelo WhatsApp, pelo YouTube, e nós vamos vendo texto, nós vamos ouvindo áudio,
e fala-se uma coisa aqui, fala-se outra coisa ali, mas é muito triste quando observamos que a maioria precisa da dor para continuar caminhando. A maioria dos nossos irmãos, prossegue Emmanuel, a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E Jesus promete para nós um mandamento novo. Promete não, ele nos esclarece qual seria o mandamento maior. Então, nós sabemos que ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Por quê? Se nós amamos o próximo, amamos a nós mesmos. Se nós amamos o próximo, também amamos a Deus, amamos as árvores, amamos tudo que está à nossa volta. O grande desafio é amar o próximo, mas não é o próximo que nos ama, é o próximo que possa estar próximo de nós. E às vezes esse próximo é o nosso ofensor, é aquele que vai nos ofender, que vai nos agredir, que não vai nos compreender e quase sempre numa convivência estreita nas paredes do lar, na sala das empresas onde trabalhamos. E então não é fácil, porque uma coisa é amar quem nos ama, outra é amar quem nos ofende, quem se coloca como nosso inimigo. Que Pedro chegou a perguntar a Jesus: mas Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando este errar comigo? 7 vezes? Porque na 8ª ele ia sacar a espada, porque Pedro andava com a espada. Tanto que quando Jesus foi preso, ele foi para cima do soldado mau que cortou a orelha. Ainda bem que pegou só na orelha, né? A espadada que ele deu. Aí Jesus mandou que ele pegasse a orelha e colocasse no lugar. Ele pegou a orelha, colocou no lugar, aí parou o sangramento, parou tudo, ficou tudo coladinho, tudo bonitinho. Por isso que o soldado não reagiu, porque você agrediu um soldado romano, você era morto na hora. Mas o soldado não reagiu, ninguém reagiu, por quê? Ele comprovou ali o poder dele sobre a matéria e sobre o espírito. Quando Pedro coloca a orelha, está tudo cicatrizado, sem a marca da espada. Ficou tudo no lugar, tudo bonitinho. Então foi um espanto para o soldado. E aquilo ali impediu que ele fosse para cima de Pedro e matasse Pedro. Mas Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro, embainha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí a pessoa fala assim: ah, mas então eu enfiei a espada em alguém, depois alguém vai nascer para também me enfiar a espada? Não, não existe missão para o mal, como os Espíritos nos instruem. Mas nós poderemos experimentar a espada em forma de bisturi, porque aquela situação que empreendemos no passado volta agora em forma de doenças, onde nós precisaremos, por exemplo, de uma cirurgia. E o médico está autorizado a abrir a nossa barriga, a furar a nossa barriga. Agora, com anestesia, com antibiótico, com anti-inflamatório, é o amor de Deus poupando o criminoso o culpado que agora apresenta-se como enfermo. Mas não é um inocentezinho, não é um coitado, né? Não é um coitadinho. Nós somos culpados, por isso que aparece a doença, as enfermidades, as dores, para que haja remissão dos erros. Mas ainda assim a misericórdia de Deus oferece o antibiótico, o anti-inflamatório, a anestesia, para que a dor seja debelada. Nem sentimos dor antes do corte.
o anestesista vai anestesiar, nós não sentiremos dor. Ué, mas quando nós enfiamos lá a espada ou a faca em alguém, ou demos um tiro em alguém, não teve anestesia lá na dor, não. A pessoa caiu lá estribuchando de dor, sem anestesia, sem antibiótico, sem anti-inflamatório e sem ninguém para conter a hemorragia. E a pessoa acabou desencarnando. E aí? Mas a misericórdia de Deus permite que novamente voltemos ao campo das provações e ele nos oferece uma roupagem nova de carne, mas carregando conosco a herança dos atos. Não é? Nós erramos, não é o vizinho que vai pagar. Não é? Nós compramos alguma coisa, não é o vizinho que vai pagar. O vizinho vai ali na loja, compra um carro à prestação, não somos nós que vamos pagar a prestação, quem tem que pagar a prestação é ele, o financiamento. Na lei de Deus não há engano. Tudo que nós fazemos fica gravado em nós mesmos. Mas aonde? Nas memórias, no corpo perispiritual. Reencarnando no corpo de carne, nós não temos acesso a essas lembranças, por falta de condição moral para tanto, porque entraríamos em desespero olhar para alguém que agora é nosso filho e percebermos ali que nós matamos aquela pessoa, ou que aquela pessoa nos matou em outra época. Aí o amor de pai, o amor de filho já não iria prevalecer. E é importante que o amor de agora possa cobrir a multidão dos erros anteriores. Mas não é um amor de quem diz que ama, é o amor que sofre, é o amor que paga a conta, é o amor que trabalha todo dia para ajudar na manutenção da vida daquele ser que está ali incapacitado para sobreviver sozinho. Mas pode ser alguém que nos matou ou alguém que matamos. Ah, mas aí como é que a gente conserta isso? Conserta convivendo, reencarnando junto, transformando o que era ódio, o que era crime, agora em amor e em convivência fraterna. Então a sabedoria das leis divinas, perfeita que vai oferecer as oportunidades que se repetirão para que o culpado se reabilite. A lei não é para punir, é para corrigir e corrige com amor. Mas, enquanto não pagarmos o último ceitil, não sairemos da prisão. Que prisão é essa? A prisão do erro. É a prisão promovida, criada pelo erro. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Jesus recomenda isso. Mas quem é o adversário? O adversário, às vezes, é um filho, é uma esposa, é um pai, é uma mãe. Adversário de outra época. E que agora a bondade divina nos permitiu a convivência para que haja remissão daquele erro, com as atividades do amor, com as atividades do bem. Então, nós estamos sempre sendo convidados à prática do bem. Maravilha!